Bom dia a todos aqui presentes. Olá para quem está acompanhando em algum outro horário. Estamos começando a nossa 20ª lição aqui da nossa revista Maturidade Cristã. Falamos lá no começo de fé, de experiência, e agora estamos falando de maturidade nos relacionamentos, daí convivência, né? Terceira unidade da nossa revista. Hoje o nosso professor é o Valdo, que vai estar trazendo uma reflexão com o tema, né, Conversando, a Igreja se Entende. Nós vamos orar antes e pedir a bênção de Deus sobre a aula, e eu já passo a palavra ao Valdo. Vamos orar agradecendo a Deus, pedindo a bênção dele sobre a nossa vida. Senhor Deus, de toda graça, de todo amor, de toda paz, de toda vida e de toda verdade, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma manhã, porque a tua graça, a tua misericórdia se renovam constantemente sobre as nossas vidas. Nesse instante, Pai, queremos colocar a nossa mente, o nosso coração diante do teu altar e pedir, ó Pai, que a tua palavra venha de encontro às nossas vidas. Pedir, ó Pai, que o Senhor nos renove, nos fortaleça, nos enche da sabedoria vinda do Senhor e nos dê força para colocarmos em prática a tua palavra a cada instante. Eu oro, Deus, agradecido por essas pessoas já presentes aqui nesta manhã e aqueles que acompanharão posteriormente também, que o Senhor fale conosco. E Deus abençoe a vida do Valdo, que estará ministrando a aula nessa manhã, usando para que a tua palavra alcance os nossos corações. Nós oramos agradecidos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valdo, fique à vontade, Deus abençoe e use a sua vida. Boa aula. Amém, obrigado, pastor. Bom dia a todos, a todas, né? Como o pastor comentou, hoje, então, nós vamos falar sobre esse tema relacionado, então, à maturidade nos relacionamentos, né? Do diálogo, né? Conversando, a igreja se entende, é o título do nosso estudo, né? E o texto bíblico está em Josué, capítulo 22, né? Nós vamos ler daqui a pouco esse texto para servir de base, então, para o nosso estudo, né? Eu vou entrar aqui nos slides aqui. Com isso, eu não vou estar vendo o chat por enquanto, mas de vez em quando eu volto aí para dar uma olhada. Se alguém quiser fazer alguma manifestação, pode abrir o microfone e falar. Ou se colocar alguma coisa no chat, aos poucos, que eu vou, a cada alguns slides, eu volto para poder estar verificando. Então, primeiro, para a gente iniciar a nossa aula, eu coloquei aqui uma pergunta, né? E gostaria de ouvi-los aí. É comum aparecer discordâncias na igreja? O que vocês acham? É uma coisa comum ou não? Aqui no Brasil, não. Não? Não, só em outros países. Só na época de Paulo lá. Só quando Paulo escrevia as cartas às igrejas lá que apareciam discordância. Um falando que era de Pedro, outro falando que era de Paulo, outro falando que era de Cristo. Uns proibindo algumas coisas. Só nessa época. Aqui no Brasil já superamos isso já. Brincadeira. É algo comum, né? No nosso dia. Só brinquei para descontrair aqui, ó. Fique à vontade de todo mundo para comentar, falar. Todo mundo concorda ou não? Na verdade, não deveria, mas acontece, Isa Rita, né? Sim, na verdade, discordância é quando alguém não concorda com outra posição, outro ponto de vista, né? É comum a gente falar, não, eu não concordo com isso, né? E quando a gente vai organizar alguma coisa, vai fazer algum trabalho, alguma atividade, e a gente está, então, em grupo reunido para definir como vai ser, é comum alguém dar uma sugestão, fala, a gente poderia fazer assim, 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 alguém fala assim, eu não concordo, eu acho que devia fazer desse outro jeito. Então, o fato de dizer que não concorda significa que há uma discordância, né, em algum ponto, né? E não significa que isso seja uma agressão ao outro, um desrespeito ao outro, nada disso, né? Então, o importante é como a gente trata essa questão, né? Mas essa pergunta vai aparecer ao longo a resposta mais clara vai aparecer ao longo do estudo, né? Mas para a gente já começar pensando aqui, né? Uma constatação, né? As pessoas pensam de forma diferente. Não existe nenhum grupo, né? Nem mesmo um grupo familiar, né? Aliás, até no grupo familiar é mais comum até acontecer as discordâncias, né? Então, imagina na igreja e em outros grupos, né? As pessoas pensam de forma diferente. Então,
o que um acha que melhora de um jeito, o outro acha melhor de outro jeito, né? Então, a gente tem essa característica e o ser humano, né, tem essa característica, e o importante é que a gente reconheça isso, tenha consciência de que as pessoas pensam de forma diferente, e isso ajuda, inclusive, na formulação de propostas, de ideias, porque se a gente for trabalhar só em cima do que um pensa, né, na verdade vai ser mais pobre do que se a gente conseguir as diferentes ideias das formas mais diversas para as coisas, né? Agora, as discordâncias, elas podem gerar conflitos. E aí é que é o grande problema, né? Mas elas só geram conflitos quando há mal-entendidos, quando há pré-julgamentos, quando não há respeito pela opinião do outro, ou quando ninguém cede. Então, quando essas características ocorrem, então a discordância gera um conflito, né? E aí a coisa pode ficar ruim, né? Então, discordância em si mesmo não é ruim, né? A menos quando a gente discorda da Bíblia, por exemplo, da palavra de Deus, aí começa a ficar complicado. Mas, assim, nós discordarmos entre nós mesmos, né, em alguns pontos, não é o problema. O problema é se essa discordância gerar o conflito. Porque aí é porque houve algum mal-entendido, ou porque houve algum pré-julgamento, ou porque não houve respeito pela opinião do outro, ou porque ninguém cedeu no seu ponto de vista, né? Ou até pode ter outras características aí. O objetivo não era ser ter todas as causas aí dos conflitos aí listadas, né? Então, a nossa lição de hoje tem como objetivo refletir sobre a importância do diálogo para manter relações saudáveis, né? O diálogo é fundamental para que a gente possa conversar sobre as nossas discordâncias, né? Para que a gente possa chegar num termo comum, né? Existe uma palavra que é muito utilizada principalmente quando a gente trabalha com grupos, né? Que é consenso, chegar num consenso, né? Quando a gente tem discordâncias no grupo, a gente procura buscar o consenso. E numa democracia, quando não se chega no consenso, vai a voto, né? E aí a opinião da maioria prevalece. E aí a gente tem que também ter o respeito, né? A maioria, né, tem que ter o respeito pela opinião da minoria, e a minoria tem que acatar, então, a decisão da maioria, né? Isso é fazem parte das regras nossas de convivência aí democrática, né? E outro objetivo da lição é alertar sobre o perigo do pré-julgamento. Como comentei, o que gera conflito nas discordâncias, muitas vezes as discordâncias, é porque a gente discorda já com um pré-julgamento, né, em relação a atitudes de pessoas ou grupos, né? Eu já tive experiência de trabalhar no trabalho, né, ter pessoas que não importava qual era a sua opinião, ele era contra sempre. Então, na verdade, você tinha essa característica de sempre haver embate, né, discussão, tal, porque não importava qual era, se a proposta era boa, ruim, nada, quer dizer. Então, algumas pessoas, sou contra, acho que não devia ser assim, né? Então, isso é uma coisa também inerente ao ser humano, né? Às vezes nós temos essa atitude de não querermos, né, não aceitarmos, né, a posição do outro. Então, a gente acha que deve fazer do jeito nosso, né, do jeito que nós queremos, do jeito que nós estamos propondo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso e evitar os pré-julgamentos, né? Que seria, então, ir pelas aparências, né? As aparências enganam, né? Oi. Posso fazer um comentário? Claro, pode falar. Eu compartilhei alguns dias. Eu compartilhei alguns dias no grupo da igreja lá um curso. Tem uma escola Conquer, né? Ela libera alguns cursos gratuitos e tinha um curso de negociação e influência lá. Eu compartilhei no grupo lá semana atrasada e essa semana eu estava assistindo uma das aulas e a pessoa fala justamente, ela está falando sobre negociação, sobre empresa, sobre várias coisas e aí ela fala no momento de trabalho em equipe. E ela fala assim, às vezes uma pessoa traz uma boa proposta, mas a pessoa, antes de ler a proposta, quem que sugeriu isso? E dependendo de quem sugeriu, a proposta é aprovada, é aceita para discussão ou não.
E se às vezes outra pessoa que é amiga, que é mais próxima, faz a mesma proposta e ela é recebida de uma outra maneira. Então é um pré-julgamento em relação à pessoa e não à proposta em si, né? E aí entra nessa questão de discordância. Eu posso discordar, mas por que eu estou discordando? Quais as razões? É só uma ilustração aqui dessa questão do perigo do pré-julgamento em relação a alguma coisa, alguma pessoa, antes de conhecer mesmo o que ela está propondo. Perfeito, exatamente. Esse é o exemplo típico, né? O julgamento não é pela proposta, você não está julgando a proposta, está julgando quem fez a proposta, né? E às vezes a proposta é boa, né? Então, esse é um grande problema que nós temos também na igreja. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de desenvolver boas ações, boas práticas dentro da igreja, porque por causa do nosso pré-julgamento, né? Não estou falando aqui da igreja Betânia, mas assim, de uma forma geral, né? Dentro da igreja. Isso se aplica também à igreja, mas se aplica a todas as áreas, né? Aqui na revista, inclusive, eles dão como sugestão um vídeo, né? De uma historinha aí, uma fábula, né? Do lenhador e da raposa. Não sei quantos que conhecem essa fábula, né? Mas assim, para não ganhar tempo, não vou colocar o vídeo aqui, mas dá para contar rapidamente a historinha, né? Que fala de um lenhador que era viúvo, tinha um filho pequeno, bebê, né? E ele tinha uma raposa que estava sempre junto com ele, que era como se fosse um animal de estimação dele, né? E que o lenhador gostava muito daquela raposa, a raposa também gostava muito do lenhador. Então, o lenhador deixava a raposa cuidando da criança, né? E ia trabalhar. E ficava até a noite, chegava, voltava para casa à noite, né? E a raposa que ficava cuidando da criança. E os outros lenhadores que trabalhavam com ele falavam, a raposa é animal selvagem, ela vai comer o seu bebê, não sei o que, tal. E ele fala, não, aquela raposa é boa, tal. E foi tocando assim, né? Mas aquilo ficava na cabeça dele, né? A raposa... Um dia ele chega na casa, né? Todo dia quando chegava, a raposa ficava feliz, vinha receber ele sorrindo lá, tal, né? Alegre, né? E aí um dia ele chegou, a raposa veio, né? Da mesma forma, né? Mostrando alegria, mas ela estava tudo ensanguentada, né? Assim, com sangue na boca, tudo, marcas de sangue em tudo quanto é lugar. Na mesma hora, ele imaginou, ela comeu o bebê, né? Ele pegou o machado e deu uma machadada na raposa, né? Dividiu a raposa no meio, assim, né? Matou a raposa. E aí ficou triste, correu pro quarto. E quando ele chegou no quarto, a criança lá brincando, normal, no berço, né? Sorrindo e tal. E do lado do berço, uma cobra morta, né? A raposa matou aquela cobra que estava ameaçando a criança. Então ele veio e refletiu sobre essa questão, quer dizer, então a aparência engana. Ele achou que aquele sangue, aquela coisa, tudo era que a raposa tinha atacado o filho dela, mas na verdade tinha salvo o filho, né? Então isso é uma fábula, né? Uma historinha que mostra o que os pré-julgamentos, né, podem fazer. Então, na verdade, é uma situação que nós temos que tomar muito cuidado, né? Então, lógico, não dá para abrir um diálogo ali com a raposa não conversa, né? Mas no nosso dia a dia, nós podemos, antes de tomar decisões ou um juízo de valor, né, buscar conversar para entender melhor. Isso que a lição de hoje vai estar nos falando, né? Então, na igreja, né, nós temos esse desafio, né? Então, a convivência como comunidade de fé nos desafia cotidianamente ao diálogo para evitar mal-entendidos que surgem na caminhada. Então, os mal-entendidos ocorrem, né? Acho que todos nós poderíamos, acredito eu, né, que todos nós poderíamos citar aí pelo menos um exemplo de um mal-entendido que ocorreu na caminhada da fé aí, né? Uma situação em que houve um entendimento que na verdade era outro e que naquele entendimento inicial gerou algum conflito, né? Então, nós temos que considerar que a nossa igreja deve ser unida, mas ela não é uniforme, né?
Então, é uma igreja unida, mas não uniforme. É uma igreja que está junto, apesar das diferenças, mas existem diferenças. Existem diferenças na forma de pensar, existem posições diferentes diante de certas coisas, né? Então, uma igreja unida e não uniforme precisa ter no diálogo a estratégia para parar estas, desconstruir julgamentos precipitados, afinar propósitos e reafirmar princípios. Então, esse é o ponto chave aí, né, para a gente poder estar discutindo na aula de hoje, tá? E o exemplo para nós, que nós vamos tomar como referência na aula de hoje, é o que está lá em Josué 22, né? O povo de Israel, na experiência da divisão das terras, né, as tribos, quando estavam conquistando Canaã, né? Então houve uma divisão do território pelas tribos, né, de Israel. Então, ao fazer a opção pelo diálogo, manteve a comunhão preservada. Isso nessa situação aqui que ocorreu aqui em Josué 22, 10 a 34, que nós vamos ler agora. Então, essa experiência nos ajuda a lembrar que é conversando que a gente se entende, é conversando que a igreja se entende. Então, vamos ler o texto aqui de Josué, capítulo 22, de 10 a 34. Eu trouxe ele aqui projetado, mas se quiserem ler na Bíblia de vocês também, fiquem à vontade aí, né? Então, diz assim... quando chegaram, no versículo 10, né? Josué 22, 10. Quando chegaram a Gelilote, perto de Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés construíram um importante altar ali junto ao Jordão. E quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor: como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, do nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e que Israel o saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes dissessem aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com os nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos:
veja a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocausto ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios um altar que não seja o altar do Senhor, do nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés, hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor, e assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade, em Gileade, e foram para Canaã dar retorno aos outros israelitas. Esses se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Amém. Então, esse texto vai falar exatamente da experiência aí do povo de Israel no momento que estavam fazendo a divisão das tribos, né? Da terra entre as tribos, né? E um conflito aconteceu por causa da construção de um altar aí, né? Vamos entender um pouquinho essa história, né? Então, o texto aí descreve a resolução de um mal-entendido que, sem diálogo, terminaria em guerra. Quer dizer, na verdade, os representantes das demais tribos, né, foram para aquele local com o objetivo de guerrear contra a tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés. Então vamos entender aqui um pouquinho melhor isso, né? Para melhor compreender esse texto, nós temos que rememorar primeiro um episódio que aconteceu com essas tribos anteriormente, que está registrado em Números 32. No início aqui eu estava perguntando ao pastor justamente sobre a nossa leitura de Números, né? E nessa semana está prevista a leitura aí do capítulo 32 de Números, né? Então, quando chegar lá na quinta-feira, né, vai dar para relembrar um pouco aí dessa história aqui que nós estamos tratando na aula. O que diz lá em Números 32? Quando ainda o povo estava se dirigindo, né, à terra prometida, né, tinha saído do Egito, né, passando pelo deserto, sob a liderança de Moisés, o texto, então, registra o pedido das tribos de Ruben e Gade a Moisés para permanecer aquém do Jordão, ao oriente do Jordão, nas terras de Jazer e de Gileade. A razão do pedido é porque a terra era lugar de gado e essas tribos tinham gado em muitíssima quantidade. Então, quando eles estavam passando ali pelo deserto e se aproximando, então, do Jordão, do Rio Jordão, para entrar na terra prometida, os líderes das tribos de Ruben e Gade pediram para Moisés que a herança deles fosse dada daquele lado e não em Canaã, né? Que eles pudessem ficar com aquelas terras e aí eles a terra de Canaã não precisaria ser dividida com eles. E depois aí mais metade da tribo de Manassés também entrou com o mesmo pedido, se juntou aí a Ruben e Gade, né? E então esse foi o pedido que foi feito por essas tribos, né? Por isso que quando fala aí no texto que nós lemos, né, que fala que quando eles estavam os homens de Rubens, Gade, né, as pessoas de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés estavam, né, próximo do Jordão, eles construíram aquele altar, né? Então justamente eles estavam voltando para as terras que eles haviam pedido para ficar com elas, né? Mas o que aconteceu? A resposta de Moisés, está lá em Números 32:6, foi o seguinte: Moisés respondeu aos homens de Gade e Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas a entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cades Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas a entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez esse juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e Jacó,
com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Então, se a gente for olhar nesse texto aí, o que aconteceu? Quando as tribos foram conversar com Moisés pedindo isso, no primeiro momento elas já foram julgadas por suas palavras, pois a primeira resposta de Moisés foi uma repreensão. Quer dizer, no que elas pediram isso, Moisés já julgou, né, já prejulgou, né, essas tribos que elas não queriam entrar junto com os demais na guerra, né, no conflito que estaria ocorrendo com os povos que já ocupavam Canaã. Né? Agora, na verdade, se a gente for ler o capítulo 32 inteiro, o que a gente vai perceber? Na verdade, o povo os homens da tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés que pediram para ficar do lado, né, do lado direito aí, né, do lado leste do Jordão, eles estavam dispostos a ir com o povo guerrear pela conquista de Canaã. Né? Então, aí eles colocaram isso. Então, eles explicaram, né, que os seus motivos, né, como eles tinham muito gado, a terra era boa, tal, mas o que eles iam fazer? Eles iam deixar o seu gado, as mulheres e as crianças ali, e eles iam junto com os demais israelitas conquistar Canaã, e só voltariam para suas terras depois que Canaã tivesse conquistado. Então, eles explicaram direitinho. E aí Moisés entendeu e colocou, então, se eles fizessem isso, então estaria correto, seria bom, né? Então, da mesma forma, aconteceu aqui em Josué 22, né? Que também as pessoas tiveram uma interpretação errada do que eles haviam feito e que depois, numa disposição para pacificação, né? Eles, então, os líderes explicaram, né, os motivos tal, e acabou-se chegando no entendimento de que eles estavam corretos, que não havia necessidade de conflito. Né? Então, essa mesma situação que aconteceu em Números, né, aconteceu também em Josué, que houve um pré-julgamento, né, da tribo de Ruben, Gade e Manassés em relação a eles estarem fazendo algo que era contrário ao que deveria ser feito pelo povo. Né? Então, eles explicaram isso e houve, então, um acordo. Né? Então, eles iriam ficar com aquelas terras, só que eles iriam primeiro conquistar Canaã. E aí, o que acabou acontecendo foi que e aí Manassés também entrou junto com Gade e Ruben, né? Está escrito aqui, né? Através dos filhos de Maquir e Jair, que são dois filhos de Manassés. Né? Então as tribos aí a metade da tribo de Manassés, os descendentes de Maquir e Jair, também optaram por ficar aquém do Jordão. Tá? Então está aqui a divisão entre as 12 tribos, né? Trouxe aqui um mapa aqui para a gente relembrar isso aqui. Muitas Bíblias têm esse mapa no final, né? Então aqui, ó, o que a gente tem aqui? O Rio Jordão, né? Vem aqui dividindo então onde é o Canaã, né, que seria então essa terra aqui toda, né? E aí, aqui está Jericó, foi por onde eles entraram, né? Atravessaram o Jordão nesse ponto aqui, tá? Então eles estavam por esses lados aqui quando pediram essas terras. Então ficou aqui a tribo de Ruben, tribo de Gade, metade da tribo de Manassés aqui, a outra metade de Manassés ficou do lado de cá do Jordão, tá? Só que eles entraram e depois da conquista de todo o território, né? Josué, então, despede, né? Libera, vamos dizer assim, os homens da meia tribo de Manassés, Gade e Ruben para voltar. E eles estavam aqui em Siló, né? Que é onde havia sido montada a tenda do encontro, a tenda da congregação, que era onde, então, era feita a adoração naquele momento, né? O Siló ficava aqui na tribo de Efraim, né? Lembrando que Josué é da tribo de Efraim, né? Josué era da tribo de Efraim e ele era o líder do povo. Então, ficou ali que foi montada a tenda da congregação, né? E aí, ele despede, então, esses homens e eles, no caminho de volta, quando chegaram aqui na divisa, aqui novamente no Jordão, eles construíram esse altar, né? Eles construíram esse altar. Então, eles estavam voltando para suas terras para reencontrar
suas esposas, seus filhos, né? E a partir daí viver, né, nas suas terras. E eles decidem, então, no caminho aqui, bem na fronteira, só que do lado de Israel, né, do lado do ocidente aqui, né, do Rio Jordão, a oeste aqui, né? Eles decidem fazer aqui perto de Jericó esse altar, né? Então, o que a gente tem aqui, né? As tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés, tendo cumprido a missão de ajudar o povo de Israel a conquistar Canaã, foram liberadas por Josué e abençoadas para retornar às suas próprias terras. Isso está no mesmo capítulo 22, nos versículos 1 a 9. Nós começamos a ler no versículo 10, né? E aí, quando eles chegaram no limite de Canaã, junto ao Rio Jordão, no início do texto que nós lemos, né? Eles, então, edificam um altar, que depois, então, foi chamado de altar memorial, ou altar de testemunho, né? E a construção desse altar quase foi motivo de guerra entre o povo e o restante das tribos, que interpretou esse fato como uma ação separatista, como uma ação de infidelidade ao Senhor, né? Por quê? Porque o povo de Israel já possuía um altar comum, né? A todas as tribos, que era o santuário de Siló, né? Isso está lá em Josué 18:1, né? Quando eles constroem lá, montam lá a tenda do encontro, né? A tenda da congregação. E edificar outro altar, e ainda mais grande e vistoso, como está aí no texto que nós lemos, né? Parecia uma desobediência à lei, conforme Levítico 17:8-9. O que diz lá em Levítico 17:8-9? Ele diz que diga-lhes, todo israelita ou estrangeiro residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à entrada da tenda do encontro, ou da tenda da congregação, né, para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do seu povo. Então é isso que diz. Se o holocausto não fosse feito em frente à tenda da congregação, tenda do encontro, ele deveria ser eliminado. Então, o que o restante do povo entendeu? Que ao construir esse altar, bem aqui, né? Nesse pontinho, coloquei um pontinho aqui onde foi construído o altar aqui, aproximadamente, né? Então, ao fazer um altar neste local, né? Como tinha já o altar em Siló, e eles decidiram fazer esse altar neste outro local aqui, né? O que o povo estava entendendo? Que eles iam oferecer holocaustos e sacrifícios ali, né? E aí ia cair na desobediência ao que estava em Levítico 17. Só que, qual era a preocupação? Que essa desobediência recaísse sobre todo o povo, né? Então, por quê? Porque em outras situações, o pecado de alguns, né, teve impacto em relação ao povo todo, né? Mas a intenção das duas tribos não era essa, né? Como prova de íntima união com os restantes das tribos de Israel, as que se retiravam quiseram deixar perpetuado um testemunho, um altar nas margens do Jordão, precisamente na margem ocidental, na frente da terra de Canaã. Então, eles queriam deixar algo marcado, queriam deixar um marco, né? Uma prova, então, de que eles eram parte do povo de Israel, né? E o objetivo não era oferecer holocausto ali naquele altar, e sim que ele servisse de referência, né? Como o povo não conhecia essa intenção, né? Então as demais tribos julgaram erroneamente a atitude das 2,5 tribos e enviaram para Siló uma comitiva composta pelo sacerdote Finéias e 10 príncipes aí, representantes das tribos, para averiguar o caso. Mas felizmente eles não foram já em guerra, eles decidiram guerrear contra, né? Mas eles já não foram já guerreando, não chegaram lá sitiando, né? Ou invadindo o local. Eles foram e tentaram conversar primeiro, né? Então o diálogo que a comissão estabeleceu com as 2,5 tribos começou apontando de imediato a situação como infidelidade. No texto que nós lemos, no versículo 16, eles começam dizendo, mas que infidelidade é essa? Né? Que infidelidade é essa? Então, eles já acusam os seus irmãos lá das 3 tribos, das 2,5 tribos, né? Eles o acusam, então, de serem infiéis, de que estavam fazendo o que a lei de Deus havia estabelecido como que eles não deveriam fazer. E aí, por que a preocupação deles? Eles, então, rememoraram as experiências do passado, no versículo 17 e no versículo 20, né? No 17, foi
Peor, né, que como fala aí no texto, né, o que aconteceu em Peor, pecado de Peor, na verdade, o povo começou a uma adoração a Baal Peor, né, ficou chamado ali, né, e por causa disso Deus se irou e trouxe uma praga que matou 24 mil pessoas ali no povo, né, e eles então só conseguiram, e essa praga foi por quê? Porque eles fizeram aliança ali com as pessoas daquela região, né, principalmente eles começaram a tomar as mulheres, né, dos povos daquela região, né, como esposa, né, e elas acabaram levando os seus maridos e filhos, né, a fazerem adoração a Baal, né, e por causa disso, então, Deus se irou e acabou, para eliminar isso, né, ele acabou, então, gerando essa praga e muitas pessoas foram mortas ali por causa disso, tá? Então, o grupo rememorou essas experiências do passado, as consequências da infidelidade para todo o grupo. Então, na verdade, foi uma praga que caiu sobre o povo ali, né? E ofereceu uma possibilidade que saíssem da infidelidade. No versículo 19, então, eles convidam, né, o povo, as duas tribos e meia aí, para não... para se arrependerem, né, de saírem dessa situação, tá? Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para o que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, do nosso Deus. Então eles apelam, né, primeiramente, para que eles abandonassem aquele território e voltassem para Canaã, né? E aí, então, tentando achar uma saída, né, pacífica, né? E relembraram também da experiência de Acã, que também houve um prejuízo para todo o Acã, né? Acho que todos lembram, né? Quando o povo de Israel tomou Jericó, né? Deus havia dito para não pegar nada de lá, né? E Acã pegou algumas coisas, né? Escondeu na sua tenda, né? E na batalha seguinte, com uma cidade bem menor, que é a cidade de Ai, né? Eles foram derrotados, porque havia essas coisas condenadas, né? Que foram tomadas por Acã. Então, eles lembram dessas dois aspectos de infidelidade do povo e que levou todo o povo a perecer, né? E, então, também clamando para que não acontecesse isso naquele episódio, né? Só que aí, nos versos 21 e 28, as duas tribos e meia, então, se defendem, né? Mostram o equívoco que havia no entendimento do restante do povo, né? Porque, diferentemente do que eles imaginavam, o altar não era prova de infidelidade. Pelo contrário, era uma forma de testemunhar a Deus, por isso era tão alto e vistoso, né? E aí, no versículo 33, diz que depois de ouvir a explicação, os filhos de Israel se deram por satisfeitos. Mas nós podemos dizer assim, eles ficaram satisfeitos porque foram lá conferir. Eles podiam ter simplesmente ido lá e exterminado, né? Entrado em guerra, talvez até exterminado essas duas tribos e meia. Mas não, eles foram lá conferir e viram que eles estavam enganados. E aí desistiram de lutar. Então houve um diálogo, houve uma conversa, houve uma apresentação de fatos que chegou a um bom termo. Então eles se deram por satisfeitos, tá? Então, ao saber o que de fato aconteceu, viram que estavam enganados e tudo ficou resolvido. Então, nós podemos dizer que, de fato, conversando olho no olho, com sinceridade, que a paz e a unidade foram preservadas e o nome do Senhor foi glorificado, porque diz que eles voltaram e todo o povo louvou o Senhor, né? E o Finéias, né, que era neto de Arão, né? Então, Finéias coloca, né? Então, hoje sabemos que o Senhor está conosco, né? Porque nesse episódio do texto que nós lemos, né? Então ele fala exatamente isso. Então, hoje sabemos então que o Senhor está conosco. Então, aquele episódio mostrou que era o contrário, na verdade, ao invés de haver uma infidelidade, é que o Senhor estava unindo, né? Aquelas tribos todas, tá? Bom, então esse é o texto que nós estudamos, né? Que nós lemos, né? Esse texto, então, ele nos traz algumas lições. Então, vamos ver quais são as lições aqui, já para a gente poder, então, assimilar aí para as nossas vidas, né? Então, o episódio entre as tribos de Israel nos ajuda a pensar sobre o nosso comportamento diante de projetos que se apresentam em nossa comunidade, ideias, né?
posições, né? Qual é o nosso comportamento diante disso, né? E aí, esses projetos, ideias, opiniões, pode ser de grupos, né? De grupos dentro da igreja, de um ministério, né? De um grupo, ou de pessoas, né? Às vezes, a gente tem alguma ideia, algum projeto, alguma opinião, alguma posição, né? E a gente, então, tem que ter um comportamento adequado diante dessa situação, e isso nos ajuda a pensar sobre esse comportamento, né? Muitas vezes, por não sabermos do que se trata, ou não conhecermos a fundo, julgamos mal e agimos contra, né? Então, muitas vezes, a gente não sabe exatamente o que foi tratado, o que foi conversado, o que está sendo proposto, né? Mas, às vezes, até alguém comenta alguma coisa, a gente já cria opinião a respeito de um comentário, muitas vezes não oficial, né? E passa a ter uma ação contrária, né? Então, é comum que as discordâncias apareçam na igreja. Então, estamos falando aqui que tem que ter todo mundo concordar com tudo e que todo mundo tenha as mesmas ideias, pense da mesma forma, porque isso não condiz com a realidade. A nossa realidade é diferente. Como seres humanos, cada um tem as suas ideias, tem os seus posicionamentos, tem as suas preocupações. Nós temos algo em comum que é muito maior do que aquilo que nos faz divergir, né? E esse algo em comum é o quê? A palavra de Deus. É o plano de Deus para a salvação, né? É a ação de Deus nas nossas vidas, né? São os objetivos nossos enquanto povo de Deus, como igreja, né? Como comunidade de fé, né? Então, é comum que as discordâncias apareçam na igreja, mas o modo como lidamos com elas faz toda a diferença para que a paz e a unidade sejam preservadas. Então, aqui está a resposta à primeira pergunta lá que nós fizemos no início. É comum haver discordância na igreja? É comum. É comum, sempre vai haver, nunca vai deixar de haver discordâncias, né? Nós temos que duvidar se todo mundo concordar com tudo. Aí, peraí, alguma coisa. Tem até um dito popular que diz que a unanimidade é burra, né? Mas eu tenho algumas ressalvas com relação a esse texto, que às vezes não significa que quando todo mundo está de acordo, significa que aquilo é ruim, pelo contrário, né? Mas, assim, geralmente, nós não somos unânimes em tudo o tempo todo. É essa questão que eu quero colocar, né? Mas naquilo que é essencial, sim, mas naquilo que não é tão essencial, aquilo que é mais modos de agir, metodologias, né? Isso pode haver discordâncias, pode haver pontos de vistas diferentes, e o que vai importar é como que nós lidamos com elas, né? Como que nós lidamos com ela que vai fazer a diferença, né? Se nós lidarmos querendo ir para a guerra, né? Guerrear contra, é um problema. Agora, se nós quisermos lidarmos com um diálogo, com conversa, respeitando, aceitando, cedendo, aí sim a gente vai ter vitória nessa caminhada, né? Então, uma igreja em constante crescimento sabe da importância de refletir sobre suas atitudes e de transformá-las por meio do conhecimento da palavra e do discernimento espiritual. Então, aqui entra o aspecto central da nossa revista, né, que nós estamos estudando, que é a questão da maturidade. Então, uma igreja que está em constante crescimento é uma igreja que está caminhando para a maturidade. Então, uma igreja que está se tornando madura, né? E a maturidade nos faz saber, né, da importância de refletir sobre as atitudes e também nos faz capazes de transformar por meio do conhecimento da palavra e do discernimento espiritual, né? Então, é fundamental conhecer os fatos. Então, primeiro aspecto, conhecer, tem que ir lá ver, de fato, conferir, né? Dialogar, né? Temos que ter essa possibilidade de conversar, de ouvir a outra opinião, da outra posição, os seus argumentos, sua explicação, e se abrir para ideias diferentes. Porque também não adianta nada a gente ouvir quem discorda da gente, mas a gente continuar achando que só do nosso jeito que está certo, né? Então, nós temos que abrir para ideias diferentes, experimentando outras perspectivas sobre a fé e a missão, desde que, tem uma ressalva, desde que tais ideias não afetem os princípios da nossa fé. Lógico, não significa que nós vamos abrir a tudo, né? Por quê? Porque nós temos um fundamento que é a palavra de Deus, né? O importante é que a gente tenha uma visão, uma leitura da palavra de Deus no seu contexto também, porque senão, se a gente pegar texto fora do contexto aí, né, vai ser pretexto para a gente poder, então, estar firmando a nossa posição,
né? Então, a gente vê hoje, no mundo que a gente tem aí de polarização de ideias, e com uma dificuldade muito grande de até faltando respeito, muitas vezes, né? A gente percebe que muitas dessas ideias estão sendo fundamentadas em cima de textos fora de contexto, totalmente isolados, né? E isso acaba gerando problemas, né? Então, 3 lições que nós podemos tirar aqui desse texto. Primeiro, é preciso conhecer os fatos. Então, agir precipitadamente não é prudente, já diz lá Provérbios 29:20, né? Principalmente com relação a assuntos que dizem respeito a outras pessoas, tá? Então, a gente tem um texto da Bíblia que diz que a gente não deve também julgar, né? E outro texto também, lá em Tiago, diz que a gente deve ser pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para cirar, né? Então, se a gente for olhar o contexto todo da Bíblia, ela nos coloca no caminho, né, de ter muita cautela em relação a formar juízos, né, de valor em cima das coisas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, agir precipitadamente não é prudente. Não é conveniente falar do que não sabemos com exatidão ou julgar a partir de informações parciais, né? Então, esse é um problema sério que a gente vive muitas vezes dentro da igreja, de uma forma geral, não estou falando aqui da Betânia, né? Mas a vida, a caminhada da fé, de uma forma geral, é fazer julgamentos, né? Julgar os outros, né? Fazer julgamentos precipitados das coisas, né? Então, isso é muito... fazer julgamentos sem ter todas as informações, né? A gente já tem a nossa posição, que são os preconceitos, né? Então, isso faz com que a gente tenha problemas aí, né? Então, é preciso conhecer os fatos, né? Então, tais atitudes prejudicam pessoas, arruinam reputações, destroem relacionamentos, projetos e até ministérios, e retiram oportunidades. Então, esse aspecto é tão importante, né? Ele pode ser destrutivo para a igreja se não for cuidado de uma maneira correta. Pode ser destrutivo para a vida de pessoas, pode eliminar pessoas da convivência da igreja, ou pode simplesmente anular, né, a ação daquela pessoa. Às vezes ela não sai, ela continua lá na igreja, mas ela fala, não vou fazer mais nada, né? Então, quantas e quantas experiências a gente tem visto, não só na igreja, em outros ambientes também, de pessoas que acabam se desanimando por conta dessas questões e decidem falar, deixa aí, né? Vamos tocar a vida e deixa isso para lá, né? Deixa essas coisas, não vou mais me envolver, né? Então, esse não vou mais me envolver acaba sendo muitas vezes um problema, né? Então, antes de agir ou reagir diante de notícias que chegam, é preciso averiguar os fatos. Quanto mais informações verídicas tivermos, melhor será o nosso conhecimento e discernimento para tomar decisões. Então, essa é a primeira lição. É preciso conhecer os fatos. A segunda, é preciso ter disposição ao diálogo, né? Então, o segundo aspecto aí é que nós temos que nos abrir para conversar, né? Então, muitas vezes, o nosso zelo pelas coisas de Deus nos coloca contra quem mais Deus ama, que é as pessoas, né? Às vezes, a gente tenta manifestar um zelo pelas coisas de Deus que acaba eliminando as pessoas, que acaba passando por cima das pessoas, né? Então, por causa do zelo pela lei, Israel ficou muito próximo de matar parte do seu próprio povo. Imagina se eles não vão lá e conversam primeiro. Quantas pessoas morreriam por causa de um entendimento errado, um mal entendido, né? Mas dialogar ajudou os líderes a entender as reais intenções da construção do altar. É assim que deve ser. O diálogo é fundamental para a resolução de conflitos pessoais e comunitários. Então, antes de sair com a metralhadora, né, giratória aí, né, dando tiro para todo lado, temos que conversar, né? Então, o diálogo esclarece fatos e intenções e estabelece decisões e mudanças de forma mais consistente com a participação de todas as partes. Então, todos têm o direito de falar, têm de pôr a sua opinião, a sua posição. Para isso, o respeito precisa prevalecer, mesmo que haja discordância. Então, tem que haver respeito. Você pode até continuar não concordando, mas tem que respeitar. Respeitar primeiro o direito da outra pessoa poder pensar diferente de você, tem esse direito, né? E segundo, respeitar a opinião que ela tem, né? Então, e como é que a gente chega na unidade? É Deus que opera as transformações necessárias nas circunstâncias e corações.
A nós cabe o amor, a disposição de caminhar junto e a oração para que a vontade de Deus prevaleça. Então, nós precisamos nos dispor, né? E Deus é quem vai produzir em nós essa unidade, né? E para isso, para que haja essa disposição, para que Deus possa estar operando sobre ela, né? Transformando a situação, nós temos que ter todos, né? Esse mesmo sentimento. Aí sim, temos que concordar com isso, né? Todos concordar em torno do princípio da palavra de Deus, que é concordar de que a vontade de Deus está acima da nossa vontade pessoal. O plano de Deus está acima dos nossos planos individuais, né? Então, é isso que tem que nos mover, isso que tem que nos levar nesses momentos de embate, né? Vou dizer assim, né? Entre opiniões diferentes, entre posições diferentes, né? Divergentes. E terceira e última lição, é preciso aprender a ceder e aceitar o que ouvimos, né? Muitas vezes a gente ouve, mas não aceita, né? Ou ouve e não cede, né? Então, depois de verificar o que estava acontecendo, as 10 tribos se deram por satisfeitas, né? Elas recuaram. Não bateu aquele orgulho e falar, não, nós saímos de lá até aqui para guerrear, agora nós vamos voltar aí, como é que vai ficar a nossa reputação? Não, eles não tiveram essa preocupação, né? Eles viram que o que tinha sido feito estava correto, não tinha porquê, né? Eles serem repreendidos, né? E voltaram, né? Aceitaram, se deram por satisfeitos e ainda louvando a Deus, né? Então, muitas vezes, mesmo depois de escutarmos a outra parte implicada na história, temos dificuldades em renunciar aos juízos prévios, mudar de opinião, assumir os equívocos, nos desculpar e seguir adiante reconhecendo a beleza da ideia ou do projeto antes de criticar. Então, nós temos que ter essa humildade, né? De ceder, de aceitar, né? E de tirar a nossa resistência, né? Diante de situações, então, que são dialogadas e conversadas, né? Entre todos, né? Então, uma comunidade madura, estamos estudando aqui maturidade cristã, né? Então, uma comunidade cristã madura não é arrogante e está sempre disponível a refazer o caminho e o jeito de caminhar em unidade. Então, o objetivo principal é retomar a unidade e não deixar que aquela discordância nos separe, nos torne dois povos. Então, quando a gente vê hoje o que tem acontecido no meio cristão, no meio evangélico, o número de denominações que existem, né? Então, tem uma igreja, alguém sugere de um jeito, outro sugere do outro, um não concorda, ao invés de buscar unidade, chegar num acordo, um ceder e aceitar, não, divide. Cria-se duas igrejas diferentes, né? E daqui a pouco, a igreja que é fruto de uma divisão, né, ela acaba também se dividindo futuramente, geralmente, né? Porque vai estar no seu DNA, né? Quer dizer, se eu não aceitar alguma coisa, eu vou lá e crio outra denominação. E aí vai, né? Então, a gente percebe que é uma falta de maturidade isso, né? E que acaba dividindo. Nós poderíamos ser muito mais unidos, né? E isso acaba, então, prejudicando a própria a realização, né, da obra de Deus, né? Então, para concluirmos, né, ou concluindo, né, muitas vezes as aparências enganam e a primeira impressão é errada. Foi o que aconteceu lá com o povo de Israel. Eles acharam que a construção do altar tinha um significado e era outra coisa, né? Então, a primeira impressão foi errada. Por isso, não devemos reagir precipitadamente às notícias que recebemos, especialmente quando se trata de atitudes de outras pessoas ou grupos. Então, ao invés de reagir precipitadamente, o que nós vamos fazer? Vamos conhecer melhor os fatos, vamos dialogar e vamos ceder ou aceitar, né? Então, a maturidade nos relacionamentos requer disposição para aproximação, busca da verdade, respeito e superação das diferenças. Superação não significa eliminação. Significa consciência de que nós temos posições diferentes, no entanto, nós vamos fazer desse jeito, ou vamos fazer daquele jeito. E todos vão fazer juntos, né? Então, esse é o aspecto fundamental. O exemplo dos israelitas, assim como as orientações de Jesus, nos mostra que o caminho é aproximarmos, conversar, sondar as intenções e valorizar o que é importante, buscando manter
no essencial unidade, no não essencial liberdade e em tudo o amor. Essa frase é do Agostinho. Então, no essencial unidade, no não essencial liberdade e em tudo o amor. Né? Então, que a gente possa estar nesse dia, né? Refletindo sobre esse episódio que aconteceu aí com os israelitas, né? E mudar a nossa atitude diante de situações semelhantes, né? Não de construção de altar ou de guerra, mas que a gente tem semelhantes no dia a dia, que é no sentido de que um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um interpreta a ação do outro de um jeito, e na verdade é outro, e assim por diante, que a gente possa estar tendo a atitude correta diante dessas situações. Então, se alguém tiver alguma questão, acho que é isso que a lição nos trazia. Se tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma discordância, fique à vontade aí para falar agora nesse momento em comentários. À vontade, senão a gente encerra. Acho que não há, pastor. Então acho que podemos encerrar. Então que Deus abençoe. E a gente vai continuar. Estamos no finalzinho da revista, né? Semana que vem nós vamos ter um estudo especial por causa do Dia da Consciência Negra. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da discriminação. E depois vamos retomar aí até o final do ano. A gente termina a nossa revista. Então. Muito obrigado, pastor. Há mais 3 aulas da revista, né? Se não me engano, se eu estou certo aqui nas contas. São mais 3 aulas. Muito bom refletir, pensar sobre isso. Valioso para o nosso tempo em que a gente posta alguma coisa, ou a gente vê alguma coisa e vê quantos debates acontecem por causa de mal-entendidos, por causa de discordâncias que as pessoas não querem superar, né? Elas querem colocar a sua opinião e não querem ouvir outro lado. E nós, como igreja, eu brinquei lá no início, né, que era... Aqui no Brasil não acontece, é só lá no início, mas discordância faz parte de qualquer ambiente, empresa, família, igreja, e nós precisamos de maturidade e sabedoria para conseguir resolver. Muito boa aula, vamos orar e depois a gente faz a nossa foto encerrando aqui também. Vamos agradecer a Deus e pedir que Ele nos dê sabedoria para colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos essa manhã. E essa história de Josué ilustra bem, né, alguns princípios que nós devemos ter na nossa vida quando aparecem discordâncias, situações a serem resolvidas. Vamos orar? Senhor Deus de graça, de amor e de paz, Senhor Deus que nos dá vida, que nos dá a Tua palavra, que nos dá esperança e alegria, nós te louvamos, Deus, por essa aula nesta manhã, pelo aprendizado, pelas reflexões, e pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo complete essa palavra nos nossos corações, para que em todo o tempo e em todas as situações sejamos sábios e sigamos os princípios orientadores da Tua palavra, que nos traz direção para caminharmos, Deus. Eu oro, Deus, por cada pessoa presente aqui nesse momento, oro por aqueles que acompanharão posteriormente, e que a Tua palavra continue a nos ensinar e a nos fortalecer, para que, colocando aquilo que o Senhor nos ensina em prática, possamos viver bem, viver segundo o Teu propósito para as nossas vidas. Obrigado por esse momento. Continua falando conosco a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.